sejam todos bem-vindos. Continuamos hoje a nossa série de estudos bíblicos desta semana, quando temos falado sobre algumas das doutrinas básicas da fé cristã. Muito importante este tema, preste atenção. É necessário nós compreendermos o básico da Bíblia Sagrada. A Bíblia é a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, um plano de Deus para nos dar um norte, uma direção. É preciso então utilizar esta ferramenta para a nossa instrução. Precisamos conhecer, precisamos entender aquilo que a Bíblia diz. E nesta série, nós já estamos agora, nesta semana, na terceira semana desta série, estamos trazendo algumas das doutrinas, alguns dos ensinos que são básicos da nossa fé cristã evangélica. Preste atenção, porque conhecer acerca destas verdades faz toda a diferença para o nosso crescimento espiritual, para o nosso fortalecimento espiritual. Porque todos os dias, você sabe, nós somos inundados com falsas informações, com mentiras diabólicas, com tentativas do inimigo de enganar a igreja, de enganar os salvos, de fazer você recuar, desviar-se do caminho e desistir de estar com Cristo e seguindo com Jesus em direção à eternidade. Bom, ontem nós falamos aqui durante alguns minutos sobre a doutrina bíblica da ressurreição. A ressurreição do Senhor Jesus, quando ele venceu a morte. Sabemos que Jesus foi crucificado na cruz do Calvário, ele foi julgado e condenado, mesmo sendo inocente. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou, ele venceu a morte e por si ele conseguiu voltar à vida. E a ressurreição, ela é básica para toda a teologia bíblica, principalmente a teologia do Novo Testamento. Claro, a consumação do plano de Deus, do propósito de Deus para a nossa salvação eterna. Então ontem, segunda-feira, nós falamos um pouquinho sobre a doutrina bíblica da ressurreição. E hoje, terça-feira, nós vamos prosseguir falando sobre um outro tema igualmente importante. Hoje nós vamos falar sobre a eleição. O que é a doutrina da eleição? Interessante porque os candidatos já estão fazendo campanha política em todos os municípios do Brasil, tanto aqueles que desejam assumir uma cadeira como vereadores, como aqueles que querem ser os prefeitos em suas respectivas cidades, né? Mas não é sobre este tipo de eleição, não é sobre uma eleição municipal ou estadual ou federal, como acontece na política, não. Nós estamos falando aqui sobre um outro modelo, um outro tipo, um outro significado de eleição. Então preste atenção, porque nos próximos minutos este é o tema do nosso estudo bíblico de hoje. Eu quero começar lendo a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, na carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Romanos, aqui no capítulo 8, os versículos 28, 29 e 30. Diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Muito bem, nós hoje vamos falar sobre essa doutrina básica da fé cristã evangélica, que é a eleição. A doutrina da eleição, que muitas vezes ela é chamada também em algumas igrejas, em algumas denominações, de doutrina da predestinação. Bom, mas eu prefiro fugir das polêmicas e sempre que falo sobre a doutrina da eleição ou a doutrina bíblica da predestinação, eu prefiro utilizar outra palavra, que é a palavra presciência. E o que significa esta expressão, a presciência de Deus? Significa que Deus já sabe antecipadamente de todas as coisas. A Bíblia diz que Deus é onisciente. O salmista, muito claramente,
vai fazer esta afirmação. É um atributo de Deus, a sua onisciência. Deus conhece tudo. Deus sabe todas as coisas. Deus tem um conhecimento absoluto, pleno, de tudo o que já aconteceu, de tudo o que está acontecendo e de tudo o que vai acontecer. Então, eu olho para a Bíblia Sagrada e vejo que a melhor definição, a melhor palavra para nós utilizarmos aqui é com certeza a palavra presciência e não a palavra pré-determinação. Por quê? Porque quando nós falamos sobre algo que é pré-determinado, nós estamos dizendo que houve uma determinação antecipada de algo que vai acontecer. No caso aqui da Bíblia, eu entendo, à luz não apenas deste e de outros textos, mas de todo o contexto em que a Bíblia Sagrada está inserida, que Deus, ele conhece e sabe tudo o que vai acontecer. Naturalmente que algumas coisas Deus de fato pré-determina, mas outras coisas Deus não pré-determina. Vou dar um exemplo. Algum desastre, alguma violência, alguma maldade, algum pecado, alguma coisa que seja contrária à vontade de Deus. Deus não determina. No máximo, Deus permite. Deus deixa que aquilo aconteça. Porque a Bíblia Sagrada diz que Deus é tão santo, tão puro e tão perfeito, que Ele jamais poderia fazer algo que fosse mal, algo que fosse ruim. Então, Deus permite que uma tragédia aconteça. Deus permite que um acidente aconteça, mas Ele não determina. Assim também eu creio, à luz de toda a Bíblia, que com relação à salvação, Deus nos convida, Deus nos chama, Ele se aproxima de nós e Ele então diz: eu estou aqui à sua disposição. Mas Deus, Ele não nos obriga e não exige que você tome uma decisão de segui-lo. Você vai para o céu se você quiser. E a responsabilidade está totalmente sobre os seus ombros, sobre os meus ombros. É uma decisão que eu tenho que tomar, eu preciso tomar essa decisão. Aquilo que nós também estudamos e descobrimos na Bíblia, a teologia chama de livre-arbítrio. Esta liberdade que Deus dá ao homem de fazer as suas escolhas. Bom, poderia ilustrar isso aqui também com o fato muito conhecido que está registrado em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, e que aconteceu com o primeiro casal. Deus deu uma ordem e Deus deu para Adão e Eva a liberdade. E eles tomaram a decisão de desobedecer. Eles poderiam ter tomado a decisão de obedecer. Então, quando falamos sobre a eleição, é preciso compreender isso. Deus chama, Deus nos ama, Deus vem ao nosso encontro, Deus está disposto a nos perdoar, Ele é muito compassivo, é muito importante, né, nós entendermos isso. Então, nós devemos esclarecer todas as polêmicas que giram em torno dessa questão da predestinação, para que estejamos seguindo tão somente aquilo que diz a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Ele fez tudo para a nossa salvação. Ele enviou Jesus, Ele nos amou de tal maneira. Jesus foi para a cruz do Calvário, ao terceiro dia ressuscitou, como vimos ontem aqui no nosso estudo. Mas é preciso que o homem tome uma decisão, dê um passo só para Cristo, como diz o hino que nós tantas vezes cantamos na nossa igreja, né? Eu creio que seria injusto nós concluirmos aqui que Deus, Ele determinou alguns para a salvação e determinou outros para a perdição eterna. Seria injusto nós afirmarmos que Deus determinou que alguns iriam para o céu e que Deus determinou que alguns iriam para o inferno. Então, neste sentido, quando falamos hoje aqui sobre a doutrina bíblica da eleição, é possível afirmar que todos foram eleitos. Todos foram eleitos, porque todos foram convidados, todos foram chamados. Todos foram chamados, né? Mas também a Bíblia vai dizer que nem todos aceitam a eleição e tomam posse.
né, usando mais uma vez aqui a ilustração desse tempo que estamos vivendo, das eleições municipais para a escolha do futuro prefeito de cada município do Brasil, dos futuros vereadores também. Se a predestinação fosse exatamente uma determinação prévia de Deus para aqueles que vão para o céu e os outros que vão para o inferno, não haveria, por exemplo, lugar na igreja do Senhor Jesus para a obra da evangelização ou para a obra missionária, né? Porque a igreja, ela poderia muito bem cruzar os seus braços e aguardar que os salvos viessem até ela, mas não é assim, né? A Bíblia diz que nós devemos ir a todo mundo pregando o evangelho a toda criatura. A Bíblia afirma que o desejo de Deus é que todos sejam salvos, né? A Bíblia diz isso. O desejo do coração de Deus é que todos sejam salvos, que ninguém se perca. Mas quando um homem, quando uma pessoa diz não quero, não desejo, não vou, Deus, entre aspas, respeita a decisão dessa pessoa que não quer estar com Cristo, que não quer morar no céu, que não quer passar a eternidade ao lado de Deus. Se nós observarmos o ministério do Senhor Jesus aqui na terra, nós vamos ver quantas e quantas vezes, todos os dias, Jesus foi ao encontro de muitas pessoas, Jesus foi ao encontro de várias pessoas. Mesmo assim, alguns decidiram seguir Jesus e outros decidiram não seguir Jesus. Aliás, é interessante observar que multidões de milhares e milhares de pessoas estiveram com Jesus, mas no final dos evangelhos, a Bíblia diz que Jesus deixou um grupo de apenas 120 pessoas reunidas em Jerusalém, os seus apóstolos e mais cento e poucas pessoas, entre homens e mulheres, que seguiam Jesus e que eram discípulos do Senhor Jesus. Apenas para citar um exemplo, um dos exemplos talvez mais clássicos do ministério terreno do Senhor Jesus, o jovem rico. O jovem rico se aproxima de Jesus, Jesus se aproxima do jovem rico, eles travam um diálogo e quando Jesus diz a ele assim, bom, se você quer me seguir, então vá, venda tudo que você tem, distribui para os pobres e vamos seguir juntos. E aí aquele jovem muito entristecido, ele não responde nada, mas ele dá as costas para Jesus e vai embora. Então quer dizer que a decisão foi daquele rapaz. Claro que Jesus já sabia qual era a decisão, por causa da presciência de Jesus. Mas Jesus não determinou, aquele jovem rico vai negar o meu convite, vai dizer não e vai dar as costas a mim e vai seguir a sua vida sem a salvação. Assim surge outra doutrina importante da Bíblia, né? Como já mencionei aqui há pouco, que é a doutrina bíblica do livre-arbítrio. Existe sim uma responsabilidade que está sobre os nossos ombros e nós precisamos dizer sim ou não quando o Senhor Jesus nos chama, quando Ele nos convida, quando nós passamos por esta experiência da eleição, como diz a palavra de Deus na Bíblia Sagrada. Convido você para estar conosco amanhã. Amanhã nós vamos prosseguir com mais um tema importante da Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, nesta sequência de estudos quando falamos sobre as doutrinas básicas da fé cristã. Até amanhã, um grande abraço, Deus abençoe você e toda a sua família.